Saudações alvinegras, meu nome é Salsinha, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 31 de maio, e nós estamos aqui para o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, nosso vídeo pós-jogo. O Botafogo enfrentou na Fonte Nova, aliás, enfrentou na Fonte Nova o Bahia e saiu derrotado por 2-1. É isso mesmo, o Botafogo vai para o descanso ali da Copa, né? Para a interrupção ali do campeonato para a Copa, com a derrota por 2-1. E nós vamos falar sobre esse assunto. Bom, antes de falarmos do pós-jogo propriamente dito, também vamos procurar fazer um vídeo mais curto, porque você está vendo, a minha voz ainda não está boa, ainda estou muito resfriado e, logicamente, tenho que me poupar um pouco. Lógico, tomando medicação, né? Tomando um antibiótico que o médico passou. Eu fui à consulta médica, aproveitei, comentei sobre o meu problema e ele me passou lá a medicação necessária. Já estou bem melhor, mas ainda não estou tão bom assim. Bom, então, o Botafogo aí tem vários assuntos, o assunto de um Textor tentando voltar aí de alguma forma, e aquilo que eu falava para você, cara, eu não entendo, porque eu na legislatura brasileira, né, no judiciário brasileiro, nós temos instâncias inferiores, instâncias superiores, e, cara, não dá para entender. Uma instância superior dá uma medida, o cara entra novamente na instância inferior, né, primeira instância, né, chamada primeira instância, e, cara, aí começa toda a confusão de novo. Ninguém chega e dá pô, meu irmão, basta, nós já decidimos, é assim que tem que ser, e é assim que vai ficar, e se entrar na justiça, nós vamos condenar, nós vamos arquivar o processo, não vamos aceitar. Mas não, fica aquela bagunça e agora o John Textor novamente entra na justiça, e o Tribunal de Justiça, né? E aí começa com a confusão tudo de novo. E nós não vamos ficar aqui perdendo tempo falando dessa baboseira. O Botafogo foi a campo para enfrentar o Bahia. Você deve lembrar que eu fiz a minha escalação e eu falava, cara, aqui não tem provável escalação, aqui tem a escalação do canal, porque sempre que você faz uma escalação qualquer, o treinador resolve mudar dentro da ideia dele de jogo, ele resolve mudar uma peça ou outra e você nunca acerta. Então, cara, é a escalação do canal. Se eu errar, se eu acertar, não tem problema nenhum, porque é a minha escalação. E na minha escalação eu botava realmente o Neto, Vitinho, Ferrarese, Justino, Alex Telles, o Guinho, Medina e Montoro, correto? Medina e Montoro, Vidalba, Arthur Cabral e o Matheus Martins. E foi assim que o Botafogo veio a campo, com exceção do Vitinho, que foi substituído pelo Matheus Ponte. Mas uma substituição ali, uma preferência do treinador totalmente plausível, totalmente justificada. O Vitinho não vem tão bem e o Matheus Ponte tem subido de produção, tem se comportado bem melhor em campo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. O Matheus Ponte não tem deixado a desejar com relação a esses critérios, né? Critérios defensivos e ofensivos. E até numa composição ali no meio-campo, ele tem funcionado bem. Então o Botafogo veio a campo com esse time. Eu te confesso, cara, que eu achava que o jogo começaria mais tarde. Quando eu coloquei, para minha surpresa, quando eu coloquei no jogo, já estava 1-0 o Botafogo. O gol foi rápido do Botafogo, foi antes dos 15 minutos. Eu botei, já estava com 13 minutos de jogo. E foi o gol do Guinho.
O Guinho simplesmente ele encontra uma boa oportunidade de chutar de fora da área. E eu também não entendo, cara, por que não tem o costume de chutar de fora da área, jogador brasileiro. Não costuma chutar de fora da área. E quando chuta de fora da área, eu outro dia até perguntei ao meu irmão se é uma orientação, se tem algum sentido. Não se chuta mais de peito de pé. Tenta se chutar de fora da área com aquela chapada, cara, buscando o ângulo. Não, cara, chuta de peito de pé, porque a bola toma um efeito e provavelmente você pode acertar o ângulo. O que você tem que acertar é o gol. Se ela vai no ângulo, se ela vai no meio, na frente do goleiro, se ela bate em alguém e é desviada para dentro do gol, se ela vai para fora, se ela vai por cima, se ela vai pelo lado, se ela vai na bandeirinha de córner, isso não é problema, cara, porque o que importa é a sua coragem de tentar. E aí o Guinho, com essa coragem, ele chuta. Peito de pé, chute forte de fora da área e a bola vai no ângulo lá do goleiro Ronaldo, o nome do goleiro do Bahia. E até os 40 até os 48, se não me engano, na prorrogação, acho que já era 44 para 45. Cara, vai uma bola na área do Botafogo, o Neto defende. Eu também não entendo o motivo, eu já falei várias vezes sobre isso, eu reclamava disso do Gatito, eu reclamava isso dos outros 3 goleiros que nós temos. E eu fazia elogios ao Jefferson e ao John e ao Lucas Perry. Por quê? Cara, você vai, recebe a bola, recebeu, caiu. Aí imediatamente, cara, você levanta e já corre para a linha de limite da grande área para ver se você consegue achar alguém na transição. Na transição, cara, não tem esse negócio de você pegar a bola e ficar ali no chão. O que aconteceu com o Neto? Ele agarrou a bola, ficou no chão, o juiz deu os primeiros 3 segundos, porque a partir dos 3 segundos, ele é obrigado a contar, a fazer a contagem de 5 segundos. Correto? Então, a partir do momento que ele conta 1, 2, 3, o goleiro já tem que estar apto para sair jogando, porque dali ele tem 5 segundos. E aí o juiz contou. Uns dizem que contou 17, outros dizem que contou 5. Cara, eu não entro nesse detalhe, porque como eu falei, cara, ele pegou a bola, ele caiu, ele tinha que levantar imediatamente, cara, e ir para dentro da área, cara, não tem necessidade, meu. Não tem necessidade, que você tem que fazer a bola rolar. Você vê na Inglaterra, eu vi a Champions League, cara. Entendeu? Os caras querem jogo, é jogo o tempo todo, Cara, eu fico aqui, que eu queria que você entendesse isso, meu amigo botafoguense. Olha só, eu fico aqui vendo os jogos. Por exemplo, agora eu estou vendo o jogo do Sport do Náutico. Náutico Sport 1-0. Por que eu estou vendo? O meu amigo daqui, o funcionário aqui do meu prédio, tem um irmão, eu já falei disso no vídeo, que joga no Sport. O Yuri Castilho. Eu sabia que era o Yuri, mas não lembrava do Castilho. Mas é Yuri Castilho o nome dele. Então eu tô vendo aqui o jogo. Então eu vejo todos os jogos, cara, que eu posso. E eu vejo. E muitas vezes a minha esposa, ela tá aqui. Ela passa, ela acompanha, ela para. E, cara, quando ela vê um jogo do futebol brasileiro, ela fala, cara, isso não é aquele futebol não, né? Ela fala assim, né? Porque ela sabe que é diferente, mas ela não sabe quais os países que estão ali envolvidos. Né? Por exemplo, hoje foi um jogo de Champions League. Né? Não foi um jogo da Inglaterra, não foi um jogo da França, não foi um jogo da Espanha, foi Champions League. São países diferentes ali se enfrentando, clubes. Né? Não é nem seleções, são clubes. Então ela falou, cara, esse jogo aí é muito diferente daquele. Toda vez ela fala a mesma coisa. Então eu costumo dizer, cara, eu falo para ela, poxa, filha, você consegue entender muito mais do que é um futebol atrativo do que a maioria dos torcedores que eu converso.
Porque não é possível que o cara não consiga entender determinadas situações que acontecem no jogo, cara. O nosso goleiro pega a bola e cai e fica ali. Aí, meu irmão, você caiu com a bola no braço, já está contando os 3 segundos. Aí tem o tempo que você leva para levantar e tem o tempo que o juiz já está contando lá os 5. Então não me interessa se foi 5, 6, 10. Eu acho que o goleiro tem que ficar o menos possível com a bola no braço. Meu irmão, é fazer o time jogar. Eu vejo aqui, cara, eu vejo o Rossi fazer isso. Hoje eu vi aqui o Gabriel Brazão, que eu também já vi, o Sport Vitória. Eu vi o goleiro do Vitória fazendo a mesma coisa. Hoje não era o Lucas Arcanjo, eu não sei porquê, mas não é. Mas eles tentam fazer o jogo correr o mais rápido possível. Eu vejo o Fábio fazer isso. Eu vejo todos os goleiros, cara. Inclusive os goleiros fazendo defesas difíceis. Fazendo defesas que você vê que salva o time de levar um gol. E hoje, cara, o Neto contou 5 segundos. O juiz foi e apontou lá pro escanteio. É escanteio. O Neto vai, cara, e com a cara de pau chama o juiz de filho daquilo. Filho daquilo outro. 2 vezes ele falou a mesma coisa. De frente para a imagem da câmera, cara. Outra coisa que também não dá para entender. Eu vi agora no jogo do Santos o Gabigol balangando lá o negócio lá pro torcedor. Cara, não é possível isso. Não é possível. Você não vê isso no futebol estrangeiro, cara. Você não vê isso na Champions League. Você não... Cara, a Champions League jogou 120 minutos de alta intensidade, de alta coletividade, de jogadas individuais, do goleiro salvando para lá, o goleiro salvando para cá, e a bola correndo, meu. E a bola correndo. Infelizmente, eu estava torcendo para o Arsenal, mas o Paris Saint-Germain foi o campeão. E realmente o Paris Saint-Germain dominou o jogo. Mas isso não é para nós. Entendeu? Eu quero comentar, é o jogo do Botafogo. E aí o Neto vai expulso. O Neto vai expulso, termina o primeiro tempo. E começa o segundo tempo. Obrigado já, né? Por conta da expulsão. Ali no finalzinho do jogo do primeiro tempo, o Franklin teve que tirar alguém. Tirou certo. Tirou o Vidalba. Colocou o Raul no gol. E aí, cara, ficamos ali o segundo tempo para iniciar com -1. E fomos com -1 iniciando o jogo. Realmente, cara, o time do Botafogo estava se portando muito bem. Mesmo com -1, estava se portando muito bem. O Arthur Cabral, eu achava até que eu pensei, poxa, ele podia ter tirado o Arthur Cabral e colocado um jogador mais vigoroso ali. Mas o Arthur Cabral começou a jogar muito bem, protegendo a bola, voltando para buscar, voltando para ajudar na marcação, combatendo os jogadores da defesa adversária. Então estava jogando muito bem, cara. Até que uma infelicidade, cara. Uma infelicidade. E uma falha. Uma infelicidade, uma falha. O Ferrarese foi, ó, gol do Sport aí, de novo, ó. Yuri Castilho dando lá uma assistência ali pro jogador do Sport ali. Então, o Ferrarese, cara, vai atrasar uma bola que não se atrasa daquele jeito, de jeito nenhum, de forma alguma, cara. Não se atrasa a bola em direção ao gol, não importa se você tá dando... Cara, era só chamar o goleiro assim, jogar pro mesmo lado que ele tava, só empurrar a bola que o Raul viria para chutar a bola para frente. Não, ele foi tocar a bola pro Raul. O Raul faz o movimento errado, porque ele tenta fazer o movimento com o pé direito, quando na realidade era para fazer o movimento com o pé esquerdo. E nesse lance eu vou citar o lance do Alex Telles. Imagina se numa bola que teve lá no finalzinho do jogo, o Alex Telles tentasse tirar a bola de dentro do gol com o pé esquerdo. Ele iria botar a bola para dentro. Então o certo era o quê? Fazer com o pé que vai para fora.
Então a mesma coisa, cara, você recebeu a bola ali, é o pé que vai para fora, é o pé esquerdo. Se você botar o pé direito, você vai botar a bola para dentro. Não, ele vai com o pé direito e não consegue tocar na bola. Ele é lento para fazer a reação. Tudo bem que foi no contrapé, mas ele teria até a opção de tocar a bola até com a mão. Tocava com a mão, fazia falta, levava o cartão amarelo, beleza. Não. A bola entra com gol contra do Ferrarese. Aí começa a pressão do Bahia, que já estava pressionando, mas o Botafogo estava se saindo bem. Montoro jogando muito bem, Medina jogando excelente, fora o Arthur Cabral, que na minha opinião foi o melhor em campo. O Medina estava sendo o melhor em campo até ser substituído. O Montoro também estava sendo substituído. Mas nessas substituições, eu pensei comigo o seguinte: cara, o Cauã Toledo, que não estava bem, aí sim o Cauã Toledo precisava. A primeira substituição que eu faria, e eu pensei comigo, eu faria, cara, eu dobrava essa lateral direita. Eu tirava o Cauã Toledo e eu colocava o Vitinho ali naquela posição. Correto? Por quê? Porque o Vitinho tinha velocidade para chegar na frente e o Vitinho tem um bom senso de marcação. O Bahia, apesar de estar pressionando o Botafogo, permitia que o Botafogo chegasse à frente com qualidade, com perigo. Mas não, aí ele faz as substituições, ele fez as substituições. Não vou dizer que as substituições não foram corretas, não foram certas. Sim, mas eu digo que eu, na minha concepção, eu colocaria, por último ele coloca até o Cris Ramos, né? Eu colocaria o Vitinho, cara. Fazia a dobra com o Matheus Ponte, que estava jogando muito bem. Mas ele foi fazendo as substituições, tirou o Montoro, botou o Santi Rodrigues, tirou o jogador lá, o Cauã Toledo, botou o Matheus Martins, e aí foi fazendo a substituição, botou o Newton no lugar do Medina. Eu também não tirava o Medina. Então, cara, aquilo que não conseguimos segurar o jogo, segurar o resultado. Aí no finalzinho o Bahia, pressionando muito o Botafogo, consegue fazer o 2-1. Mas eu vou falar para você, cara, olha só. Mais uma vez eu vou repetir a escalação do treinador. Neto, esse cara, zero à esquerda de todo jeito. Cara, não tem desculpa, não tem como você aceitar uma situação como essa que o Neto proporcionou, não ao torcedor do Botafogo, mas também aos seus companheiros. Matheus Ponte, cara, muito bem, elogiado. Matheus Ponte, muito bem. Ferrarese, tirando a infelicidade do gol contra, cara, jogou bem. Justino, muito bem. Alex Telles, muito bem. O Guinho, um monstro, junto com o Arthur Cabral e o Medina, os melhores em campo. O Guinho. Medina, cara, excelente. Montoro, jogou bem. Cauã Toledo, não jogou tão bem assim, mas foi mais ou menos, vamos colocar assim, foi mais ou menos. Cabral, excelente, aí mais uma vez, junto com o Medina e o Guinho, os melhores em campo. E pelo outro lado, o Vidalba, cara, que pelo tempo que ele jogou não foi tão bem assim, mas, cara, todo o time do Botafogo foi de razoável a bom. Ninguém jogou mal, só o Neto. E é justamente quando o goleiro joga mal, e o Raul, né? Por incrível que pareça, e o Raul. Cara, inacreditável. Então, o Botafogo mais uma vez deixa 3 pontos. Mais uma vez deixa 3 pontos por conta do goleiro. Por conta de um dos goleiros. E a nossa colocação na tabela, nós saímos da possibilidade de estarmos em 8º, passamos para 12º ou 13º. Dependendo de alguns jogos aqui.
vamos para 12º ou 13º colocado. Então, assim foi o jogo do Botafogo. Cara, agora nós vamos parar para o período de Copa, né? Vai ter uma pausa, umas férias dos jogadores, e depois o Botafogo volta para um período de treinamento, né? De intertemporada, que chamam, de intertemporada, e depois o retorno ao Campeonato Brasileiro, se não me engano, vai ser contra o Santos, né? Que o Botafogo começa contra o Santos. Não sei contra quem é, mas depois a gente vai falando sobre isso. Eu quero lembrar para você também, torcedor, do seguinte: você deve ter visto o meu vídeo de o segundo ou terceiro, não foi o vídeo de ontem não, pré-jogo não. Não foi o vídeo de ontem, tem um pré-jogo, foi o vídeo anterior, aonde eu falava, inclusive na manchete lá na thumbnail, estava escrito: é Christian Loy mais 10. Foi uma grande oportunidade que nós perdemos, de testar o Christian Loy e mais 10. Quando eu vi a relação daqueles jogadores que viajaram lá para enfrentar o Caracas, eu já vi que não havia mais possibilidades, né? Porque seriam os mesmos jogadores. Os jogadores iriam para Caracas, iriam permanecer um período e iriam retornar direto para Salvador para o jogo contra o Bahia. Então eu já vi ali que não dava para colocar o Christian Loy. Mas a minha posição sempre foi essa: Christian Loy e mais 10 para esse jogo contra o Bahia. Agora, cara, teremos que ir em busca de um goleiro. Mais uma vez eu falo, vai lá no meus vídeos passados, Scout Sem Mimimi, fiz um quadro, Scout Sem Mimimi, onde eu começo com os goleiros. Tem lá 5 ou 6 goleiros, dentre eles tem o Cambeses, do Racing. Racing está em queda, o futebol argentino está em queda, Cambeses. O Matheus, que é do Estrela Vermelha, que o Botafogo já tentou no finalzinho da janela e não conseguiu, por conta de falta de tempo hábil. Matheus. O Maílson, do Altaon, aquele que foi do Sport. Tinha o Lucas Arcanjo, que era o goleiro do Vitória. E tinha mais um goleiro lá, que agora eu não me lembro o nome. Correto? Então, cara, tem goleiro, o Botafogo precisa buscar um goleiro no mercado. Ah, tinha o Esteban Andrada, né, que é do Monterrey do México e tá emprestado lá na Espanha. Acabou o campeonato, cara, acabou os campeonatos da Europa. Você pode chegar lá e buscar o Esteban Andrada, que foi do Monterrey do México, que tá lá no Campeonato Espanhol. Cara, nós temos oportunidade. Mas amanhã, a partir do meu próximo vídeo, que eu não vou me comprometer com você que será amanhã, porque sempre tem um imprevisto qualquer, mas vou procurar fazer diariamente. Assim como sempre, né? Mas sempre tem um imprevisto. Mas no próximo vídeo nós vamos começar novamente o Scout Sem Mimimi, ok? Eu vou buscar mais uma vez os goleiros, eu vou buscar mais uma vez os laterais, os zagueiros. O Justino jogou bem, merece estar ali como o seu titular ali no momento, tá? Precisamos de um zagueiro referência ali, de experiência, tudo bem, mas temos o Justino que dá para cobrir, um ponta esquerda que precisamos. Vou buscar esses jogadores e vou fazer novamente o quadro Scout Sem Mimimi. E se você puder, cara, se você tiver esse conhecimento, mostra lá pro pessoal do Botafogo, cara, porque eu te garanto, o meu scout é melhor do que o deles. Vou perder aqui a humildade com toda a sinceridade, cara. Olha os vídeos que eu faço de scout, de indicações de jogadores, e você vê. Pode buscar lá vídeo de 2 anos, passados, que vocês vão ver quantos jogadores eu indiquei, eu apresentei como opção e que hoje são destaques nos grandes clubes aí do futebol brasileiro. Jogadores que ninguém imaginava que podia ser o que são, tá? Jogadores que podiam ser o que são. Tá ali, tá? Eu tava lá no meu scout lá.
Vai lá ver, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.